Me dá, já tem uma imagem do casal? Faz essa gentileza. O casal que você está vendo estava prestes a se casar. Mostra ali a imagem, por favor. Ele, pronto para se formar em medicina. E não pense você que aquela casa em que eles estavam hoje de manhã era uma casa estranha. Não. A casa em que eles estavam é exatamente a casa dos pais dele. E os pais, 2 médicos. A mãe, uma médica pediatra. Uma médica pediatra de 56 anos, extremamente conceituada. De repente ele diz assim: mãe, eu vou dar uma voltinha com os cachorros. Ela, tá bom. E é aqui num bairro chique chamado Alto da Lapa. Ele sai para passear com os cachorros, ele que estava pronto, correto? Prontinho para ir ingressar na residência de medicina, ele que estava no 5º ano. Passeia do cachorro para lá, passeia com o cachorro para cá, um baita prédio de luxo. Eu não sei se você sabe, o Alto da Lapa é um bairro extremamente chique aqui de São Paulo. E aquela família toda harmoniosa de médicos, todo mundo bem educado, ele já herdando, não é? Herdando a profissão dos pais. Mas ele, Juliano, e a namorada Mariana iam se casar e começaram a falar isso nos últimos tempos. Hoje de manhã, ali pela hora do almoço, ou um pouco antes, vizinhos escutam um barulho. Mas é um barulho que eu e você, a cada dia e infelizmente, estamos nos acostumando. Os vizinhos escutam barulhos de tiros. Ele estava com o cachorro e Mariana ficou em casa. De repente, os tiros disparados atingiram Mariana. É nesse momento, né, minutos depois, que Juliano entra em casa. Imagina ele entrar em casa e, de repente, aquele cenário, ele vê Mariana ali estendida. Mariana estava ali estendida quando Juliano olha e vê aquela poça de sangue. E aí, o que ocorre? Ele vai na intenção de correr para socorrer a futura esposa. E um novo tiro é disparado. E Juliano cai ali mesmo. Mas uma pessoa tem a arma na mão. E ela se chama Elaine, 56 anos, médica pediatra, mãe de Juliano, futura sogra. De repente, ali está, aí os vizinhos escutam e aí ela também dispara um tiro nela mesma. E o cenário ali estava feito. Até agora, só há uma explicação. Ela teria tido um surto de ciúmes porque ela não concordava com o casamento do filho. Me dá as imagens de local para mim, por favor. Você vai vendo aí o prédio onde tudo aconteceu nesse andar, um pouco próximo à hora do almoço. A médica Elaine mata a nora, mata o filho e depois atira nela mesma. Aí você vai vendo a perícia, que está no apartamento, né? O corpo de Juliana estava na sala, né? E o carro da moça estava bem parado aí na frente. Põe no Cidade. O carro da nora, a Mariana, ainda está estacionado na frente do prédio. A placa é de Ribeirão Preto, ela era de Ribeirão Preto, de acordo
com alguns porteiros aqui da região e dentro do carro ainda tem alguns pertences dela. A gente vê aqui um jaleco. Ela também cursava medicina na Faculdade Santo Amaro, aqui na cidade de São Paulo. Mariana parou o carro aqui e subiu no prédio, como fazia sempre, para visitar o namorado. Eles já teriam um relacionamento há cerca de 5 anos. Ela subiu no segundo andar e foi onde tudo aconteceu. Até agora, ninguém sabe ao certo se a sogra discutiu com a nora, mas ela, Nora, foi a primeira a morrer. Enquanto isso, o namorado, Juliano, estava aqui na calçada, andando, onde tem várias pessoas. Ele costumava andar com o cachorro, passeando aqui pela região. Quando voltou, entrou por essa porta, subiu e encontrou a cena. A namorada já estava morta. Pois bem, imagina, isso aconteceu ali pela hora do almoço. Nós corremos lá e encontramos uma vizinha lá de 50 anos de bairro e ela diz o seguinte: eu conhecia ela, era super tranquila, os filhos também, tudo uma maravilha, inclusive ela cuidou dos meus filhos, eu conhecia todo mundo. Olha o depoimento, põe no Cidade. Pediatra dos meus filhos. É uma pessoa coerente, uma pessoa dinâmica, sensata, calma. Eu estou assim abismada com tudo isso. Uma pessoa muito tranquila, correta, sabe? Uma ótima. Ela há muito tempo? Ah, bastante. Meus filhos um já está com 26 anos. Bastante tempo. Ela foi pediatra do meu filho, doutora Elaine. Ela acha que tinha algum motivo para ela fazer? Não sei, viu? O que estava. Aparentemente não, né? Porque ela era assim, uma pessoa. A senhora chegou a ouvir algum tiro? Não, eu moro na rua de trás. Eu fiquei sabendo porque quando meu marido passou para ir no banco, falou: aconteceu alguma coisa aí no prédio de trás. Eu falei: deixa eu dar uma olhada. Eu sempre passeio com o meu cachorrinho, aí eu saí, que eu fiquei sabendo. Aí depois é que eu fiquei sabendo que era a doutora Elaine. Essa é uma região com muitos prédios aqui na Vila Leopoldina, região nobre, próxima da Lapa, zona oeste de São Paulo. E como um prédio é muito próximo do outro, muitos vizinhos ouviram o que estava acontecendo. A senhora, por exemplo, ouviu uma discussão ontem. De madrugada, assim, uma voz de mulher, eu não sei de onde era, não deu para identificar, mas era assim, não era bem uma discussão, uma mulher falando muito, um pouco mais alto. Alguém que parecia estar descontrolado. É, assim, uma voz mais alta do normal, mas estava muito silêncio, eram 2 horas da manhã mais ou menos, e era uma mulher que falava bastante, só. Daqui dá para ver tudo que acontecia ali. Dá para ver tudo, no meu apartamento de frente dá para ver, eu moro ali no segundo andar de frente para eles, inclusive a gente via direto, a família. Hoje de manhã alguém da tua casa ouviu? Nem ninguém na sacada, nada normal. Esperava que isso pudesse acontecer. Aqui na frente, né? Famílias que se dão bem, teoricamente. Estou surpresa, eu nunca ouvi uma discussão, nada, absolutamente nada. É uma surpresa. Rapaz jovem, estava sempre na sacada, a gente via. Conhecia esse rapaz? Não conhecia, a gente via direto, não tem como não ver, né? Minha sacada é de frente, então eu via de vez em quando ali na sacada, o cachorrinho deles, mas não conheço. Deixa eu dizer o seguinte. Eu tenho imagens do local, mostra a imagem dentro, nós conseguimos a imagem, põe para mim. Você vai vendo aí a perícia no momento trabalhando e onde você vê essa nuvenzinha. Volta lá, por favor, e firma a imagem para mim. Isso aí, deixa paradinha a imagem. Aí do lado, onde você vê essa nuvem, é onde está o corpo do filho que a mãe assassinou. Eu não tenho ainda a informação. Pode continuar com a imagem, por favor. Os policiais estão lá trabalhando até agora, né? Estão trabalhando até agora, né? E a perícia também já trabalhou no local. E é no local em que está a nossa repórter Lívia Azúcaro, que tem informações sobre como foram os disparos. Se a Lívia já sabe como foram os disparos, você imagina uma médica. Isso aqui é incrível, né? Corta aqui para mim, deixa a imagem atrás. Você viu, sim, é inacreditável, né? Uma médica, uma mulher já enfim, centrada, vida ganha, morando num lugar extraordinário, marido médico, filho para se formar já no 5º ano, prestes a casar. Uma discussão que ninguém ainda sabe exatamente qual era a discussão ali. Mas já mais um depoimento aí, depois que de noite, né, ouviram já uma discussão e tal. Mas o que não era comum
não se tinha discutido. A primeira informação é de que a médica tinha ficado muito abalada com a ideia do filho casar, o que não me parece ser uma explicação, né, para um crime dessa gravidade, onde ela espera o filho sair para passear com os cachorros, mata a futura nora, quando o filho entra para correr para ver, ela mata o filho e depois se mata. A explicação do ciúme aí está me parecendo, né, um pouco ainda, um pouco meia, sem consistência. Né? Ela, enfim, mas a nossa Lívia Zúcaro está exatamente lá, pode ir botando as imagens, e ela tem mais informações e pode nos dizer se há mais alguma explicação, como é que ela tirou, enfim. Por favor, Lívia. Marcelo, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Os vizinhos ouviram pelo menos 5 disparos. Eles dizem, amigos próximos da médica doutora Elaine, pediatra, dizem que na semana passada ela estava um pouco triste, mas ela não chegou a comentar o motivo dessa tristeza para os colegas, para os amigos. Ninguém sabe se ela teve um surto, se ela estava estressada. Todos por aqui dizem que ela era uma mulher muito tranquila. Ela teria matado primeiro a nora, com 2 tiros na cabeça, depois o filho, com 2 tiros também na cabeça, e depois se suicidou com um tiro na boca. A empregada dela, funcionária, estava no apartamento quando tudo aconteceu e ela desceu muito assustada até a portaria, contou tudo para o porteiro. Ela estava em choque porque ela disse que também teria sido ameaçada pela patroa, contou para os porteiros e foi a partir daí que a polícia chegou e tomou conhecimento de tudo que estava acontecendo, Marcelo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Lívia. Pelo que todas as informações de um caso que aconteceu pela hora do almoço, todas as informações que nós temos é de que ela era casada com um médico. E aí, o marido estava em casa, já esteve aí, o que exatamente? Ou tinha havido alguma confusão com o marido? Ele tinha saído de casa? Por enquanto, Marcelo, eles não falam que teve nenhuma confusão. O doutor Alexandre, que é o marido da Elaine, ele estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ele foi avisado, veio para o apartamento logo na hora do almoço, mas ele não teve coragem de subir. E logo depois ele foi embora, foi para a casa de parentes. Por aqui, muitos amigos, inclusive a empregada voltou para o local para acompanhar o trabalho da perícia. Eles vieram para cá, mas ninguém quis falar com a imprensa. Os amigos só que dizem que nenhuma confusão estava rondando ali a família, nenhuma situação que parecesse estranha para explicar, talvez, ou justificar o que aconteceu hoje. Pois bem, um crime dos muitos. Quer dizer, há uma coisa hoje que é o crime em família, né? E corta aqui para... Olha o cachorrinho. Não, me dá esse cachorrinho, faz favor. Esse é o cachorrinho que o rapaz que você está vendo aí, que era o filho Juliano, que está morto, esse é o cachorrinho que ele estava passeando na hora, né? Que ele estava passeando quando ele entra com o cachorro, a mãe vai e atira. E aí eu falava, é uma coisa inacreditável. E sempre que me perguntam, pergunto o seguinte, qual é o maior problema que você vê hoje? Eu sempre digo, desagregação familiar. A desagregação familiar, a incompreensão entre as pessoas da família, hoje, do meu ponto de vista, é o maior problema. Os maridos têm tempo para tudo, têm tempo para os seus plantões, não estou dizendo no caso desse médico, tem tempo para as suas reuniões, tem tempo para ficar na internet. Também no caso, algumas mulheres hoje, porque as mulheres hoje são força de trabalho numa família, algumas até fazendo serviço duplo, né? Tendo empregos fora e trabalhando em casa. E numa dessa falta uma coisa que é fundamental numa família, o diálogo. A partir do diálogo nasce tudo, né? Nasce a compreensão, nasce o respeito, porque num determinado momento aquilo pode estar escapando, e é a força da conversa que faz que aquilo retome o seu eixo. Enfim, para mim hoje, o maior problema que nós enfrentamos é a falta de diálogo. E você vê uma das razões, eu estava lendo hoje um documento da ONU,
falando que o Brasil dobrou o consumo de drogas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o consumo de drogas dobrou, né, de cocaína, basicamente, dobrou. E a explicação era de que aumentou o poder aquisitivo. Me desculpe, eu não acredito nisso. O que diminuiu é a compreensão dentro do seio da família. E quando vê a coisa já escapou. Estou errado, Percy? Quer dizer, a cena do crime está sendo analisada, avaliada pela polícia até psicologicamente. Pela reconstituição do que houve, pela avaliação da polícia até agora, Marcelo, por alguma razão, a médica não suportava o convívio da nora com seu filho. E nesse sentido, quer dizer, a única coisa que existe até agora palpável para a polícia investigar, psicologicamente pode ter acontecido uma espécie de antecipação da chamada síndrome do ninho vazio. Ou seja, ela teria... Síndrome do quê, perdão? Do ninho vazio. Entendi. Que seria ela não se conformar com o casamento do filho que se aproximava, não gostar da nora, que aliás foi a primeira vítima, e planejar a melhor maneira de fazer o que ela tinha em mente. Ou seja, matar primeiro a nora, na ausência do filho, assim que ele volta, ele é eliminado também, e a seguir ela tira a própria vida. Só o seu raciocínio é perfeito, só tem uma coisa aí que eu não concordo. Não é a melhor maneira, é a pior maneira. Né? Sim. A pior maneira. E aí você imagina, ela médica, um marido médico. E aí, é isso que eu digo da família. E o filho prestes a se formar. E a sensibilidade. Será que ninguém percebeu o que Percival chama a ausência do filho que sairia, né? O peso que tinha sobre ela, se é essa a mesma questão? E aí talvez esteja a explicação do que eu chamo de diálogo. É você perceber aqueles que são, né, seus parentes que estão ali ao seu redor. Esse é o maior problema.